Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o pastor Alex Bruno, pastor da Igreja Videira de Palmas e sou o diretor dos Legendários Tocantins, um projeto para homens que visa levar homens para cima da montanha para ter uma experiência com Jesus durante uma trilha de 72 horas. E eu estou aqui hoje para compartilhar com você uma palavra dentro da série Cuide da Sua Família. E hoje eu quero falar sobre o papel dos pais na educação dos filhos, baseado na Bíblia. O que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso? Mas antes de mais nada, tem um texto que está lá em Isaías 38, verso 1, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante, o relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Sabe, queridos, uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que nós precisamos cuidar da nossa casa. A nossa casa é o grande alvo do inimigo. As nossas casas, elas precisam ser colocadas debaixo de oração. As nossas casas, elas precisam ser apresentadas diante do Senhor. O diabo tem um interesse, em destruir. A palavra de Deus diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essas não são características de Deus, são características do diabo. As características de Deus é que ele veio para trazer vida e vida abundante. Hoje, o que você vai encontrar dentro das casas e você vai encontrar dentro das famílias é muitas vezes casas abandonadas, casas deixadas de lado. E quando isso se aplica à criação de filhos, isso aumenta um pouco mais. Por quê? Porque são pais que deixaram seus filhos serem direcionados, educados, doutrinados pelo Netflix, pelo YouTube, pela televisão, pelas redes sociais. E muitas vezes os pais vão perdendo essa autoridade, vão perdendo esse direcionamento. E é óbvio, aqui eu estou falando para você que de fato valoriza o ensinamento da palavra. Eu não estou falando para qualquer pessoa, eu estou falando para você que se importa com aquilo que está dentro da palavra. Com você que valoriza o direcionamento de Deus para a família e para os nossos filhos. A Bíblia diz em Provérbios que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele estiver então mais velho, ele não se desviará dele. Essa é uma promessa de Deus e é um direcionamento de Deus para mim e para você que somos pais e temos filhos e que precisam ser direcionados ao Senhor. Mas o texto que eu acabei de ler é um texto de Ezequias, um homem que servia a Deus, um homem, eu posso parafrasear e aplicar aqui para você, um homem que estava dentro da igreja, um homem que servia ao Senhor, um homem que era rei, que ele estava diante ali, direcionava um povo, e ele estava lá, e Deus, a palavra de Deus para ele foi o seguinte: ei, organiza a tua casa. Você sabe por que Deus fala para ele organizar a casa? Deus não mandaria organizar algo que já está organizado. Deus só manda organizar aquilo que está uma zona, uma bagunça. Por isso, a Bíblia fala que ele foi exortado a organizar a casa, que Deus ia levá-lo. Os dias dele já estavam finalizando e Deus, para honrar o servo, Deus então avisa: ei, organiza a tua casa, porque você vai morrer. Já pensou se hoje você recebesse uma palavra dessa? Se Deus em sonho ou através da boca do profeta chegasse para você: olha, tal dia você vai morrer, organiza a tua casa. Sabe, organizar a casa pode nos falar de muitas coisas. Essa foi a direção de Deus para ele: organiza a tua casa. A Bíblia diz que ele chorou, como qualquer um de nós talvez choraríamos, como qualquer um de nós talvez clamaríamos e falaríamos para o Senhor: Senhor, me dá mais tempo, me dá mais anos de vida,
eu quero servir ainda mais o Senhor, quero estar com a minha família, eu não quero ir agora. Né? As pessoas têm elas não querem a morte, elas querem estar com Deus, mas não querem a morte. Então, a Bíblia diz que foi assim que Ezequias orou. Legítimo orar assim, não tem nada de mal. Você sabe qual que é o problema? A Bíblia diz que Deus deu para ele 15 anos de vida a mais. Mais 15 anos. Esses foram os piores 15 anos da vida de Ezequias. A Bíblia fala que Ezequias teve um filho nesses 15 anos, e esse filho foi o pior ímpio que você pode encontrar na Bíblia. Ele foi o sucessor de Ezequias, foi o rei sucessor. Então, o nome dele era Manassés. E a Bíblia conta que esse Manassés, ele fez sacrifícios humanos, ele servia a outros deuses, ele fez sacrifícios pagãos para outros deuses, ele foi terrível. Isso mostra para nós que Ezequias, ele não fez a única coisa que Deus falou para ele fazer, que era organizar a sua casa. Ele não organizou, ele não investiu tempo em passar para o filho aquilo que ele tinha como estilo de vida, que era servir o Senhor. Ele não investiu tempo em colocar o Senhor dentro da sua casa. O Senhor era dele, ele serviu o Senhor, mas a sua casa, como é que estava? Ele deixou a sua casa abandonada. E se você continua lendo a história de Ezequias nesse texto, você vai perceber o seguinte, que logo o inimigo chega na casa de Ezequias, e a Bíblia diz que Ezequias abre as portas para o inimigo, e a Bíblia diz que ele mostra tudo do seu reino para a Babilônia. A Babilônia olha tudo, olha todos os tesouros, eles entram no templo e eles começam a observar tudo. Então o profeta chega para Ezequias e diz: Ezequias, o que você fez? O que você fez? Porque você mostrou tudo para o inimigo. Agora, Deus vai fazer com que tudo seja levado para a Babilônia. Tudo vai ser levado, os teus filhos vão para a Babilônia. O inimigo vai entrar dentro da tua casa e vai roubar tudo, porque esse é o trabalho do inimigo. O inimigo sempre vai tentar roubar os teus filhos. O inimigo sempre vai tentar roubar a tua alegria, roubar os teus tesouros que estão dentro da tua casa. Por isso que você precisa vigiar, você precisa se posicionar. Você que é homem, precisa se posicionar. Você que é mulher e faz parte desse projeto maravilhoso de mulheres conectadas, você precisa ser daquelas que se posicionam também em oração, juntamente com seu marido. Para quê? Para que a casa de vocês esteja guardada do inimigo. Esse foi o grande problema de Ezequias. Ele mostrou tudo. A Bíblia diz em 2 Reis 20, a Bíblia diz assim: nesse tempo Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. E Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal e tudo quanto se achava nos teus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa e nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrava. Você sabe qual que é o primeiro perigo de que todos nós podemos correr, se tratando da nossa casa e dos nossos filhos? É nós começarmos a flertar com o inimigo. É quando você começa a permitir que o inimigo te seduza. Porque o inimigo é sedutor. Se você for para as coisas que estão no mundo, o cardápio dos streams, do Netflix, do YouTube, são cardápios agradáveis. São presentes que parecem ser bons, mas é a maneira como o inimigo entra dentro da sua casa. Cuidado para você não se tornar amigo do inimigo. Para você não aceitar que o inimigo te seduza. Queridos, tem muitas maneiras hoje de o inimigo seduzir você. Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele flertou com o inimigo. Segunda coisa, a Bíblia diz que Ezequias, ele também tinha uma vida egoísta. Ele não só flertou com o inimigo, mas ele também se posicionou de uma maneira muito egoísta. Tem pais que, ao invés de se dedicarem a levar o Senhor, levar os filhos a ter uma experiência com o Senhor, eles vivem uma vida somente para si. Eles não estão preocupados com a próxima geração. E foi assim com Ezequias também. A Bíblia diz que lá no final do texto, diz assim... Então, no capítulo 20, verso 16, então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, e eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. E não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes.
pois pensava, olha o que ele pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. É a vida egoísta. Esse homem aqui, ele apenas estava mostrando a bagunça que estava na sua casa e que Deus havia falado para ele organizar. Quando o profeta diz que tudo dele seria levado pelo inimigo, ele diz: boa é essa palavra, porque não vai ser nos meus dias, vai ser no dia dos meus filhos, eu não estou nem aí. O importante é eu viver bem, o importante é que eu tenha dinheiro, o importante é que eu tenha paz, o importante é que eu tenha vida boa. Meus filhos eu não estou nem aí. Essa é a vida de muitos. Eles não estão preocupados com a próxima geração, com o legado que será transferido, será passado, um legado de servir o Senhor. Sabe, eu sou fruto de um legado de pessoas que pregaram, falaram, louvaram perto de mim, ministraram a palavra de mim. Hoje eu sou pastor, mas você sabe, mais do que isso, eu quero fazer isso com os meus filhos. Eu quero que os meus filhos, eles recebam também desse mesmo legado que eu recebi, um legado de servos de Deus. Terceira coisa que a Bíblia mostra para nós aqui e nos ensina a respeito de Ezequias é que ele não se preocupava com a próxima geração. Ele não estava nem aí. A Bíblia diz que a profecia do profeta foi: dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio. Ou seja, seus filhos não vão servir a Deus, seus filhos vão servir a Babilônia. Ei, cuidado, muitos filhos estão aí escravos da Babilônia, escravos daquilo que o mundo tem para oferecer, ao invés de serem servos do Senhor. Pais que estão lutando há tantos anos pelos seus filhos, pais crentes, servos do Senhor, mas estão lutando pelos filhos. Você sabe por quê? Porque em algum momento o inimigo entrou na sua casa, flertou com você, flertou com a sua casa. Ele entrou de uma maneira sutil, entrou de uma maneira simples e agradável. Mas hoje, às vezes seus filhos estão escravos, seus filhos já não servem mais o Senhor, seus filhos já não estão nos caminhos do Senhor. Por isso, temos que nos posicionar. Nos posicionar em oração, sim, mas nos posicionarmos em rejeitarmos toda a ação do inimigo dentro da nossa casa. Toda ação que o inimigo tentar dentro da nossa casa, nós precisamos rejeitar em nome de Jesus. Amém? Então, como a palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Esse é o nosso grande desafio. É pegar os nossos filhos, abraçá-los e levá-los a ter uma experiência com o próprio Cristo. Meu filho hoje tem 12 anos. Com 5 anos, nós estávamos numa conferência e nessa conferência eu estava em cima do palco, eu estava ministrando louvor. E quando eu olho lá embaixo, meu filho estava orando, com 5 anos. Ele orava intensamente. E naquele momento eu não podia sair do palco e ir lá orar com ele. E eu então avistei um pastor que estava olhando para mim e falei para o pastor: ora por ele, ora por ele. E o pastor então abraçou meu filho e orou por ele. E sabe, foi poderoso esse momento. Porque naquele momento, o meu filho, ele disse que recebeu o Espírito Santo. Ele começou a orar em línguas. Ele orou em línguas, recebeu uma experiência com o Espírito Santo. Hoje meu filho está totalmente envolvido na obra do Senhor. Meus filhos servem ao Senhor e isso é bênção. E eu quero continuar conduzindo eles, para eles terem experiências com o Senhor. Eu não quero que eles sejam participantes de uma religião. Não, eu quero que eles tenham um Senhor na sua vida. Isso é mais importante. Amém? Então você que é pai, você que é mãe, está me ouvindo aqui hoje. Eu declaro que a sua casa é uma casa guardada pelo Senhor, uma casa direcionada pelo Senhor. Mas mais do que isso, se posicione como alguém que de fato quer levar os seus filhos a andarem e a trilharem o mesmo caminho que você tem trilhado, servirem o mesmo Deus que você tem servido e eles possam ter experiências próprias com o nosso Deus. Amém? Um grande abraço para você, deixa eu orar por você, amém? E eu abençoar a sua casa. Pai, eu oro agora pela vida de cada mulher conectada que está aqui, mas eu oro também pelos homens que porventura vão me ouvir também e que vão receber dessa palavra. Eu oro pelas famílias, pelas casas, que os pais que estão me ouvindo, eles sejam aqueles guerreiros vigilantes que não se conformarão e não aceitarão que o inimigo entre às suas casas. Porque nós sabemos que o diabo ele está ao derredor, mas nós nos posicionaremos, porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso o diabo não tem autoridade sobre nós, não tem autoridade sobre o que é nosso, e nem sobre os nossos filhos e nem sobre as nossas famílias. E eu oro agora e abençoo cada família agora e declaro que eles já são mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a tia Rosinha, que é minha tia, né, de sangue, irmã da minha mãe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder liberar essa palavra e que Deus continue abençoando esse projeto maravilhoso.